leitão. E a gente começa esses três poderes falando do licenciamento ambiental que foi aprovado no Senado. É uma matéria que já vinha sendo tramitada dentro do Congresso Nacional há muito tempo, mas que agora foi trazida à pauta depois de já ter passado na Câmara Municipal. Antes, esse projeto, quando tinha outra legislatura, ele encontrava mais resistência, principalmente porque a bancada da esquerda, digamos assim, que é mais ligada às questões ambientais, era um pouco maior. Agora, na atual composição, há uma predominância ali de deputados que são muito ligados às questões da Frente Parlamentar Agropecuária e, por conta disso, esse projeto acabou avançando. Avançou primeiro na Câmara, agora avança no Senado. E, basicamente, o que faz esse projeto? Para você desenvolver algumas atividades econômicas, você precisa de licenciamento ambiental. Antes você tinha 3 etapas nesse processo, agora vai ser só uma etapa. E algumas atividades serão dispensadas. São elas, olha aqui, ó, cultivo agrícola, pecuária extensiva, semi-intensiva e intensiva de pequeno porte, que já são reguladas pelo Código Florestal. Atividades militares, de preparo e emprego das Forças Armadas que não causam impacto ambiental e atividades que não estejam listadas como sujeitas ao licenciamento ambiental. Mas tem uma polêmica aí que mora no seguinte fato. É o seguinte, antigamente, quer dizer, atualmente, né, porque a lei ainda não mudou, atualmente, se você vai solicitar um licenciamento ambiental, você precisa pedir para um técnico do IBAMA, ele vai lá, avalia a sua atividade e você obtém um documento. Agora, como é que vai ser? Você autodeclara a sua atividade, fala assim, eu não causo danos ambientais. Se você causar depois, você pode ser penalizado por isso. Mas a autodeclaração é que vai passar a valer a partir de agora. Para a gente tratar um pouco a respeito desse assunto, a gente recebe aqui agora nos Três Poderes o deputado pelo PT de São Paulo, Nilton Tato. Ele que é coordenador da Frente Parlamentar Mista Ambientalista, mista porque junta o Senado e a Câmara, e é também vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara. Deputado Nilton Tato, muito obrigado pela sua presença aqui nos Três Poderes. Prazer estar com vocês aí nos Três Poderes. Olá, Ricardo, Matheus, José Benedito e Marcela. Estamos à disposição aí. Deputado, eu gostaria de perguntar para o senhor como que o senhor viu a atuação do governo em relação a este tema, porque ele foi derrotado na Câmara e no Senado e por uma margem bastante larga aí de votos e não conseguiu fazer nenhum tipo de obstrução para impedir que a matéria avançasse. E a gente tem notícias de que o governo já sinalizou que não vai fazer vetos a esse projeto, porque, afinal de contas, isso causaria ali um tipo de desgaste a mais com o Congresso Nacional, sendo que os deputados que votaram a matéria teriam o poder de derrubar os vetos do presidente da República, seria apenas uma medida que adiaria, portanto, a implantação da medida. Como é que o senhor viu a atuação do governo nesse caso? Evidentemente, eu não falo pelo governo, tá? Mas acompanhei de perto tanto a atuação do líder do governo e também do líder da bancada do PT, inclusive no Senado, mas também do Ministério do Meio Ambiente e da SRI, dialogando no Senado para ver se no Senado conseguisse melhorar o texto que foi aprovado na Câmara ainda em 2021, e um texto muito ruim, tá? Então, o governo atuou, evidentemente, inclusive tentando, apresentando, através de diversos senadores, emendas para melhorar o texto aprovado na Câmara. Mas não conseguiu êxito, evidentemente. E não consegue êxito porque nós estamos tratando de uma pauta que faz um outro recorte na base do governo, tanto na Câmara como no Senado, tá? Porque aí vale muito mais o lobby e os interesses, né, de outras forças políticas que atuam fortemente dentro do Congresso Nacional, que nós estamos falando aí do lobby da mineração, nós estamos falando aí do lobby da agropecuária,
da Frente Parlamentar da Agropecuária, enfim, da própria Confederação Nacional de Indústria, tá? Que tem uma visão que precisa flexibilizar o processo de licenciamento ambiental, mas o relatório que eles apresentam, né, vão criar um problema muito sério, porque vai criar uma confusão jurídica e, portanto, o tiro vai sair pela culatra. Tá? Estou falando porque não é possível, né, que vários artigos aprovados nesse relatório, eles são inconstitucionais. Então, também não é verdade que o governo não vá vetar determinados artigos, porque vai ser obrigado a vetar aquilo que tiver a avaliação como inconstitucional. Então, você tem artigos ali, tá, que é uma afronta à própria Constituição e vai criar uma insegurança jurídica muito maior, né? E não é possível que o próprio governo vá sancionar da forma como está o relatório, tá? Mas ainda tem a possibilidade de ter alterações, né, naquilo que o Senado modificou em relação ao relatório que tinha sido aprovado em 2021 na Câmara. Então, a Câmara ainda vai analisar as modificações feitas pelos senadores. Marcela Raal, uma boa tarde a você. Sua pergunta. Sem som. Boa tarde a todos, boa tarde, deputado. Queria falar, deputado, sobre esse ponto que o Ferraz tocou, que acho que é a principal questão aí em relação ao que pode provocar no meio ambiente, caso esse projeto seja de fato aprovado, que é essa licença por adesão de compromisso, em que o responsável pela obra vai lá e se autodeclara que vai cumprir ali todos os requisitos para conseguir fazer aquilo do ponto de vista legal, ambientalmente falando, né? E o que pode gerar ali algo grave, né, para o país, ainda mais no ano de COP30, a gente vê que se esse projeto avançar ainda nesse ano, talvez seja um escândalo ainda maior nesse sentido, né? Agora, deputado, eu queria saber sobre esse ponto específico, porque talvez seja a essência do projeto, dificilmente vai conseguir, se o presidente vetar, dificilmente o governo, o Congresso vai, de fato, derrubar. Queria saber o que pode acarretar isso. Tá, primeiro acho que é importante esclarecer que, até para quem está acompanhando a gente, vamos pegar aqui um exemplo no caso de Mariana e Brumadinho, que, teoricamente, seria empreendimentos de avaliação de médio impacto. Então, você imagina que, de repente, depois de uma autodeclaração, tá, acontece o que aconteceu lá em Mariana e Brumadinho, você tem como consertar depois, né, as medidas necessárias para que não aconteça uma catástrofe como o que aconteceu lá. Então, para quem está refletindo aqui, é só para entender o que está aprovado lá nesse relatório, tá? Você depois correr atrás de um impacto ambiental que você não sabe nem o tamanho da dimensão. A outra coisa que isso que acabaram colocando no relatório, vai fazer com que determinados municípios, determinados governos e estados vão fazer avaliações diferentes sobre o mesmo empreendimento e sobre o mesmo tamanho de empreendimento. Então, um empreendimento que tem todas as mesmas condições, tá? Do ponto de vista de localização, do ponto de vista de tamanho, do ponto de vista de potencial de impacto ambiental. Você pode ter em um determinado município, um determinado estado, né, ter um entendimento diferente de outro estado. Então, isso vai criar uma guerra, né, entre os municípios, entre os entes federativos, tá? E uma insegurança jurídica muito grande. Então, o tiro vai sair pela culatra. Então, aquilo que se reclama da morosidade, e aí é por falta mesmo de estrutura e por falta de competência dos empreendedores. Eu até recomendo, entendeu, para vocês, jornalistas, que procurassem buscar uma série de empreendimentos que às vezes estão demorando para sair a licença ambiental, de saber o motivo por que está saindo. E aí vocês vão constatar que a grande maioria, eu estou falando aqui sem erro, 90% é por incompetência
daqueles que elaboram, tá, os projetos, que são as empresas que são contratadas pelos empreendedores para cumprir as exigências ambientais. Ele precisa fazer os relatórios, precisa fazer os estudos, porque o IBAMA, né, e os órgãos ambientais responsáveis no processo de licenciamento, eles fazem o trabalho de analisar aquilo que o empreendedor apresenta, né, para diminuir o impacto ambiental, ou dizer qual o tipo de impacto, qual a mitigação necessária. Então, o que os órgãos ambientais do governo, tanto estadual como, no caso federal, o IBAMA, tá, o que faz é analisar os estudos elaborados pelas empresas. E aí a grande maioria dos problemas de atraso, tá, está relacionado à falta de competência das empresas, e aí agora ele tenta jogar para cima da legislação como se fosse um problema do processo de licenciamento ambiental. Matheus Leitão, boa tarde, sua pergunta. Boa tarde, uma tarde triste, né, Ferraz? Tem uma informação para dar. O fotógrafo Sebastião Salgado, um ambientalista, o maior fotógrafo do Brasil, da história do Brasil, e um dos maiores ambientalistas desse país, faleceu há pouco e é muito triste. Mas, deputado, a minha pergunta para o senhor é: a informação que eu tenho é que a Câmara vai tentar correr na semana que vem com esse processo para evitar que isso seja votado na semana seguinte, porque é a Semana Nacional do Meio Ambiente, né? E a ideia é evitar que esse processo de votação aconteça numa semana assim, para evitar, né, não só mais desgastes, mas também pressões. Como o senhor vê isso? É possível evitar essa tragédia? Não, primeiro aí, obrigado pela notícia e expressar o meu sentimento e minha solidariedade à família Sebastião Salgado. Tem uma figura que eu também tenho uma admiração muito grande pela sua trajetória como profissional, mas também como ambientalista. Matheus, evidentemente que, principalmente, a Frente Parlamentar da Agropecuária está se mobilizando dentro do Congresso da Câmara para tentar aprovar também a urgência e esse projeto de forma definitiva, né, na próxima semana. Mas nós também estamos dialogando, tá, com os líderes e também com a presidência da Casa para protelar, tá? E eu não garanto que, de repente, isso vai ser aprovado. E é fundamental, evidentemente, e eu quero parabenizar o fato de vocês abrirem o espaço para fazer esse debate, de que a sociedade brasileira precisa entender o que é que está em jogo. Nós estamos falando aí da principal lei ambiental, é a Lei Mãe, tá? Só para a gente ter uma ideia, os mais velhos aí vão lembrar que antes da existência da lei sobre licenciamento ambiental, nós tínhamos situações como aquela do Vale da Morte, como era conhecido Cubatão. Todo mundo tem na memória aí a instalação de indústrias, né, aquelas chaminés e os problemas de saúde nos meios urbanos, tá? Nós estamos praticamente, da forma como está o relatório aí, destruindo esta lei, tá? E é fundamental que qualquer empreendimento se coloque na balança. Toda vez que a gente precisa de um empreendimento, a gente sabe dos ganhos econômicos e sociais, do ponto de vista de geração de crescimento econômico, de geração de riqueza, de geração de emprego. Mas precisa colocar sempre na balança o que isso traz de benefício, tá? E o que pode trazer de prejuízo, dependendo do empreendimento, do local, do tamanho do empreendimento e do impacto social e do impacto ambiental. Então, quando a gente olha, vamos pegar um caso de Mariana novamente, tá? Quanto que aquilo trouxe de impacto para a sociedade, para a comunidade local, para o meio ambiente, tá? E de impactos indiretos que agora, por exemplo, não vão ser mais considerados se ser aprovados, tá? Então, para o país, para a sociedade brasileira, Mariana, aquilo que provoca, aquilo que produziu de riqueza,
que gerou de emprego, que gerou de recursos, de capital, e os prejuízos que vieram depois por causa do impacto. Então, esse tipo de coisa é que precisa colocar na balança. Então, eu não acredito que o presidente da Câmara vá colocar para votar, tá? Sabendo que a sociedade precisa ficar atenta e estar atenta depois de ser aprovado no Senado, né, com essa rapidez, né, em 2 comissões no dia e no dia seguinte já no plenário, tá? Então acho que esse trator que está sendo passado no Congresso Nacional para destruir a principal lei ambiental do país, que interessa não só para a nossa geração, mas para as gerações futuras, tá? Não vá colocar, e eu acho que a sociedade, durante esse final de semana e até a semana que vem, vai chamar atenção e os deputados vão olhar com mais atenção e com mais medo de aprovar uma coisa que possa trazer esses impactos, entendeu, para a sociedade como um todo. E muito ruim para o país nesse ano da COP, pelo papel que o Brasil tem como presidente da COP, tá? E saber que o Brasil precisa dar exemplo, e como já vem dando, diminuindo o desmatamento, mas de repente você fazer uma afronta à legislação ambiental, qual que é o papel do Brasil que vai precisar chamar a responsabilidade de outros países para terem ações mais enérgicas para enfrentar a crise climática, de acordo com aquilo que a ciência está nos pedindo e exigindo que se faça muito mais. Então, é ruim para o papel do Brasil e é ruim para o planeta, para o Brasil que tem o papel da presidência da COP neste ano. José Benedito, sua pergunta, uma boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, colegas. Boa tarde, deputado. Obrigado por participar do programa. Obrigado boa tarde para quem está assistindo. O senhor disse agora há pouco que não fala pelo governo, mas eu queria que o senhor fizesse uma avaliação mais ampla, porque o senhor é do maior partido do governo, e o senhor é político, pode fazer uma avaliação política. O que me parece é que a pauta ambiental está um pouco emparedada do governo, né? Nessa semana, além dessa questão do licenciamento ambiental, aconteceu o aval do IBAMA para os testes da Petrobras na questão da bacia do Foz do Amazonas. E esse episódio mostrou claramente que a ministra Marina Silva está isolada no governo. Houve uma pressão muito grande de dentro do governo, não estou dizendo que é de gente do PT, de dentro do governo, ministro de Minas e Energia, líder do governo no Congresso, presidente da Petrobras, vários governadores, assim, mas dentro do governo houve uma pressão para que o IBAMA, e até uma crítica, né? O próprio presidente chegou a falar em lenga-lenga do IBAMA na análise do processo ambiental. Então, assim, houve uma pressão do governo para que o negócio andasse rápido, né? Isso na mesma semana em que aconteceu essa questão do licenciamento ambiental. O senhor não acha que, assim, a pauta ambiental é uma pauta secundária do governo e, aparentemente, o governo não está empenhado, e isso se reflete, inclusive, no Congresso, na hora que esses temas são discutidos? Não, ela não é secundária, primeiro porque a gente já está observando os indicadores de diminuição de desmatamento. Ela não é secundária na medida em que a gente tem em 21 ministérios áreas específicas para tratar do tema do enfrentamento da crise climática. Ela não é secundária de que a principal agenda estratégica ambiental nós temos hoje no Ministério da Fazenda o programa de transformação ecológica, tá? Então, que observa, né, e que analisa o enfrentamento da crise climática como uma agenda de oportunidade, uma agenda estratégica para o Brasil, na medida que o Brasil tem um diferencial muito grande em relação à maioria dos países que precisam fazer a transição energética, por exemplo. Então, ela não é secundária nesse sentido, e o governo está levando a cabo, entendeu, muitas dessas propostas, né, desses programas que foram debatidos, inclusive, na campanha eleitoral 2022. Tá? O que nós precisamos analisar, e aí é que mora a dificuldade, é que nós temos uma composição no Congresso Nacional, tá? Vamos pegar aqui o exemplo da Câmara. A chapa que elegeu o presidente Lula em 2022 elegeu 130 deputados. Portanto, para a governabilidade, você precisa ampliar a aliança para você ter uma base maior. E nesta base maior, você tem partidos políticos e forças políticas
que não comungam com essa estratégia de colocar a centralidade ambiental nas ações estratégicas do governo, tá? E que, portanto, trabalha na mesma perspectiva de o lucro acima de qualquer coisa e com a maior rapidez possível, tá? Esta visão a gente tem hoje dentro do Ministério de Minas e Energia, nós temos dentro do próprio Ministério da Agricultura e assim em outros espaços, porque a composição do governo também é a composição que reflete essa base ampliada dentro do Congresso Nacional, tá? E para estes temas, esta visão curta, e que afeta inclusive o setor produtivo, que já vem afetando, por exemplo, as mudanças climáticas, tá? Mas eles têm ainda essa visão negacionista com relação às mudanças climáticas na hora de votar projetos de leis, tá? Na hora de adotar políticas. E aí, evidentemente, que o governo precisa conviver com isso. E aí nós vamos pegar aqui o exemplo. Eu não tenho dúvida nenhuma, no caso, tá, da Foz do Amazonas, tá, da competência técnica do IBAMA, tá? Então, o IBAMA não vai sofrer influência política, é analisar. Por outro lado, evidentemente, nos últimos anos, a Petrobras avançou muito do ponto de vista dos cuidados ambientais e dos estudos. Então, se a Petrobras responder às exigências do IBAMA, vai sair, sim, a licença. A outra coisa é o meu posicionamento, como também da ministra Marina Silva, como ambientalista, de que nós precisamos trabalhar numa estratégia para abdicar e não usar mais os combustíveis fósseis, o petróleo. Mas isso não é um debate que você faz isoladamente dentro de cada país, até porque os recursos do petróleo, nós precisamos fazer o debate de que boa parte dele precisa ser destinado para investimento na área da transição energética. Então, o mundo precisa acabar com o uso do petróleo. Mas agora nós vamos tomar uma atitude unilateral? Esse é um debate que se faz no âmbito da COP. Por isso que fortalecer o Brasil e o Brasil ter um posicionamento de dentro da COP, estabelecer metas de redução. E quem precisa reduzir primeiro? É a mesma lógica que tem nos outros acordos da COP. Os países desenvolvidos precisam reduzir primeiro as emissões, precisam reduzir primeiro, né, o uso da energia fóssil, carvão e petróleo. Agora, isso, então, só para colocar que é difícil, sim, dentro do governo, tá? Mas o governo, de forma central, falo assim, o presidente Lula, tá? E as ações mais estratégicas têm agenda ambiental na centralidade. Por isso que o governo tem um posicionamento contra, né, o relatório do licenciamento ambiental aprovado no Senado. Deputado Nilton Tato, muito obrigado pela sua presença aqui nos Três Poderes. Volte sempre. Muito obrigado, um grande abraço para vocês e sempre um prazer aí participar, principalmente desse debate aí. Olha só, é sempre muito difícil a gente dar algumas notícias, mas para quem é jornalista, trazer essa notícia que o Matheus Leitão já adiantou aqui para a gente, que é a morte do fotógrafo Sebastião Salgado, é particularmente difícil, porque se trata de um dos maiores fotógrafos do mundo, e não só jornalistas, né, mas a gente acaba tendo